Bom, vamos lá. Sei que já foi muita informação para hoje, mas eu preciso passar mais um pouquinho de dados para vocês, tá? O que nós vamos começar a trabalhar nessa aula é sobre algumas reatividades, algumas reações que existem, tá? Nós vamos ver basicamente 3 reações. Uma que nós chamamos de combinação, ou também adição, tá? Ela pode ser conhecida. Outra que nós chamamos de decomposição e uma de combustão ao ar, tá? Hoje, nessa aula, nós vamos ver só as 2 primeiras, tá? Vamos deixar a terceira para a gente conversar na próxima aula, porque senão vai ser muito dado de uma vez só. Vamos lá. A reação de combinação seria exatamente isso, né? Combinar 2 compostos para formar o terceiro, tá? Seria eu pegar A mais B para formar C. Então, né, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, tá? Seria eu pegar carbono e oxigênio para formar gás carbônico. Seria eu pegar nitrogênio e hidrogênio, já está balanceada a equação, para formar amônia. E seria eu pegar um óxido de cálcio com água para formar hidróxido de cálcio, ok? Deixa eu só ver, aqui está escrito errado, que teria que ter um parênteses, ó. Agora ficou certo, tá? 2 reagentes se combinam para formar um único produto. Essa é a reação de combinação. Muitos elementos reagem dessa maneira para formar compósitos. Um exemplo que a gente tem é o magnésio metálico, que ele queima o ar com a claridade ofuscante para produzir óxido de magnésio. Então, quando a gente pega o magnésio metálico, tá, um metal mesmo, e eu coloco ele em ar, ele entra em contato então com o oxigênio, ele forma um óxido de magnésio. Tá? Se vocês quiserem, existem vídeos que eu já vi na internet colocando o magnésio no ar, tá? Então, vocês conseguem ver essa questão brilhosa. Onde que é usado, então, esse óxido de magnésio, tá? Para produzir sinais luminosos, é muito comum, tá? É uma chama brilhante, então ele produz esses sinais brilhosos aqui. Um exemplo, então. Escreva as equações balanceadas para a reação de combinação que ocorre quando o lítio metálico reage com o gás flúor e a letra B, a superfície do alumínio metálico sofre uma reação de combinação com ar. Aqui fica um pouquinho mais difícil de escrever, tá? Então, vou fazer no papel. Já voltamos aqui a dar continuidade com nossos slides, tá? Então, vamos lá resolver o exemplo 2, tá? Letra A. Ele diz para nós que nós temos um lítio metálico que reage com gás flúor, certo? Então, a gente já sabe que no exemplo A, que é uma reação de composição, então A mais B que vai dar C, né? 2 compostos que vai dar 1. E falou para nós o lítio metálico. Quando ele fala lítio metálico, quer dizer que ele está sólido, certo? Então, a gente não precisa ter 2, não precisa ter 3, ele pode vir sozinho. Então, o lítio sólido aqui, tá? Ele pode vir sozinho. Mas o gás flúor. O gás flúor, como ele é um gás, ele já tem que vir acompanhado. Ele não pode ser sozinho. Então, ele é diatômico, no mínimo. Então, o flúor, a gente coloca aqui 2 e ele é gasoso, ok? Deixei esse espaço aqui justamente para a gente fazer o balanceamento. E vai formar, então, a união entre os dois, que vai ser lítio e flúor. Só que antes de escrever lítio e flúor, o que a gente tem que pensar? As cargas deles. Por quê? Para a gente saber como que vai ser esse fluorato de lítio, como que vai ser a composição. Então, vamos lá. O lítio tem carga mais 1, ele está lá na primeira família da tabela periódica, então a carga dele é mais 1. E o flúor está na 7ª, então é menos 1.
Aqui, nesse caso, é fácil, né? É só a gente inverter. Então, a composição deles é Li, não preciso colocar 1, e flúor, que também eu não preciso colocar o 1, correto? Então, voltando aqui em cima, a gente vai formar LiF. Agora, precisamos saber qual que será aqui o balanço entre eles, tá? Vamos lá. Eu vou até fazer com uma caneta que eu consigo apagar, que qualquer coisa a gente apaga aqui. O lítio tá entrando 1, tá saindo 1. Ótimo. Só que o flúor tá entrando 2. Para sair 2, aqui eu tenho que colocar um 2 na frente, tá? Coloquei um 2 aqui pro flúor, para balancear o flúor. Só que o lítio só tá saindo 2 e tá entrando 1. Então, a gente precisa colocar um 2 aqui também na frente, né? Preciso colocar alguma coisa aqui? Não, posso deixar assim, sem nada, tá? Que é normalmente o correto, tá? Expressar a equação sem nada. Lá nos trabalhinhos que eu deixei pra vocês, como eu já comentei, o computador não aceita, então, por isso que vocês colocaram o 1 lá, ok? Mas aqui tá feita a equação e balanceada. Vamos, então, para a letra B. A letra B já fala que é uma superfície de alumínio metálico. Então, alumínio metálico é a mesma coisa do lítio metálico, ele pode vir junto. Então, vou colocar aqui alumínio sólido, tá? Ele vem junto. Sofre uma reação de combinação com o oxigênio do ar. Então, o oxigênio já é gasoso, ele não vem sozinho, tá? Ele vai vir no mínimo diatômico. E ele é gasoso, posso colocar aqui que ele é gasoso. E vai formar algum composto que vai ter os dois. Vamos lá ver como que é o composto formado, que a gente tem que balancear essas cargas. O alumínio, ele tá lá na família 13, se eu não me engano. Então, a carga do alumínio é 3+. E o oxigênio já está na família 16, a carga dele, 2-. Então, venho esse para cá e venho esse para cá, né? O composto, então, é alumínio 2, oxigênio 3. Vamos lá escrever isso aqui em cima. Alumínio 2, oxigênio 3. A gente não sabe se vai ser gasoso, se vai ser líquido, sólido, então podemos deixar assim, tá? Precisamos só fazer o balanceamento, ok? Aqui faltou colocar, então, um espacinho aqui, só pra gente saber que pode ser que venha um número ali. O alumínio tá entrando 1 e tá saindo 2, então eu teria que colocar o número 2 aqui. Só que o oxigênio tá saindo 3 e tá entrando 2. Então, a gente já comentou sobre isso lá no balanceamento. O melhor jeito aqui é eu colocar o 3 para cá e o 2 para cá. Que 3 vezes 2, 6, então entrou 6. E 2 vezes 3, 6, tá saindo 6. Tá? O alumínio agora, para balancear, 2 vezes 2, 4. Então, tem que entrar 4. Fica mais fácil. Eu só vim colocar o 4 aqui. Como 4, 3 e 2 não tem um número que dá para dividir, tá feita a reação e tá balanceado, tá? Assim como a primeira, tava feita a reação e balanceado. Viram por que eu precisei resolver no papel? A gente precisa fazer o balanceamento do produto. A gente tem que lembrar dessa questão de número de mols de cada um, para colocar ali, do expoente de cada um, da carga de cada um, pra gente formar o produto, tá? Então, por isso que a gente fez um papel. Mas espero que vocês tenham entendido que a solução de composição ela é simples, é só pegar 2, 3, 4 elementos para formar 1 ou 2 elementos, tá? A gente junta os elementos ali. O outro tipo, então, de reação que nós vamos ver hoje é de decomposição. Ela é o contrário. Então, na de adição ou de composição, a gente tinha 2 para formar 1. Agora tem o contrário. De 1, eu vou formar 2. Né? Por exemplo, esse L deveria ser minúsculo. Aqui o L é minúsculo. Aqui eu tenho um
clorato de potássio, tá? Formando um cloreto de potássio e oxigênio, ou seja, ele se decompôs e formou 2 produtos. Aqui a gente tem um carbonato de chumbo, formando um óxido de chumbo e um dióxido de carbono. E aqui nós temos um hidróxido de cobre, que formou um óxido de cobre e água. Tá? Então, a decomposição é o contrário, a gente pega um e quebra em 2, a gente pode quebrar até, às vezes, em 3. Tá? O exemplo de onde existe, né, no dia a dia, essas reações de decomposição. Então, a decomposição do carbonato de cálcio é importante processo comercial. Calcário ou conchas do mar, constituídas basicamente do nosso carbonato de cálcio, são aquecidas para preparar óxido de cálcio, que é o que a gente chama de cal ou cal viva, tá? Que é utilizado então para fabricar vidro, para obter ferro na extração do ferro, tá? A partir do seu minério, e produzir também argamassa para assentar tijolos, tá? Então, o carbonato de cálcio em si, ele não tem uma grande importância. Mas quando a gente faz uma reação com ele, com esse carbonato de cálcio, nós podemos produzir a cal virgem, tá? Então, o carbonato de cálcio produz aqui cal virgem e libera dióxido de carbono, tá? Então, por exemplo, quando vocês falam que tem muito calcário, que tem da água, né? Na verdade, tem esse carbonato de cálcio na água aí da lagoa, e a gente poderia produzir, a gente poderia produzir a cal virgem a partir dele, tá? Ou, o jeito mais fácil mesmo é aplicar direto no solo, que a gente não precisa fazer um beneficiamento, né? Não teria um gasto de produção química. Um outro exemplo, então, seria o que a gente chama de azida de sódio, que seria o trinitrogênio junto com o sódio. Quando ele se decompõe, ele libera o gás nitrogênio, e essa reação é muito rápida. Então, onde que é usada essa reação? Em airbag. Porque tá lá dentro esse sal, que é nitrogênio e sódio, tá? Nitreto de sódio, tá? Tá lá dentro do airbag fechadinho. Quando tem a pancada, é uma reação muito rápida. Então, ele abre e libera o sódio, que é um sal, então não vai fazer diferença nenhuma, e vai liberar o nitrogênio. O nitrogênio é um gás, ele expande. Então, a hora que ele expande, ele enche o airbag aí para proteção. Como é uma reação muito rápida, então é por isso que é usado nos airbags, que a gente precisa de um airbag, algo muito rápido. E aqui nós temos o exemplo 3, tá? Também eu vou resolver ele no caderno aqui com vocês, mas vamos lá, para a gente escrever a reação de decomposição balanceada, né, do sólido carbonato de bário. Ele aquece e forma 2 produtos. Um produto é sólido e um produto é gás. E a letra B, nós temos o sulfeto de mercúrio 2, que também é um sólido. Ele vai se decompor em elementos constituindo quando ele aquece, tá? Então, quando aquecido, ele se decompôs nos seus elementos constituintes. Quando a gente fala constituintes, seriam os elementos básicos, tá? O do sulfeto é o S, né? O enxofre. Do mercúrio, o Hg, tá? Vou resolver aqui com vocês e já retorno aqui para a gente conversar um pouquinho. Agora, então, vamos resolver o exemplo 3, a letra A. Ele fala que a gente tem um sólido carbonato de bário. Quando aquecido, forma 2 produtos, um sólido e um gás. Okay? Então, nós sabemos aqui que é uma reação de decomposição, ou seja, como a gente escreveu lá, era uma reação de C que formava A mais B.
tá? Deixa eu só passar um risco aqui pra gente não misturar com o anterior. Então, a gente tem que pensar nisso agora. Primeiro, a gente precisa saber como que é o carbonato de bário. O bário, ele tá na segunda família, então ele tem carga 2+. O carbonato é o CO3 e a carga dele é 2-. Então, trazendo essa carga para cá, essa carga para cá, como é 2 e 2, a gente pode simplificar e deixar 1 e 1. Então, vai ficar bário CO3. Esse é o nosso carbonato de bário, tá? Quando ele se decompõe, ele fala que forma um sólido e um gás. Aqui é meio que por conhecimento mesmo, dedução, tá, gente? Mas esse carbonato de bário, ele vai se decompor e vai formar, quando a gente pensa em gás, o gás mais fácil provendo desse composto é o CO2, certo? Se ele forma o CO2, então ainda vai sobrar um oxigênio aqui. O sólido, então, vai ser o bário e o oxigênio. A gente só precisa ver se isso aqui tá balanceado, tá? O bário tem carga 2+, o oxigênio 2-. Então, se eu descer a carga para cá, descer a carga para cá, 2 e 2, a gente pode deixar 1 e 1. Vou escrever aqui na linha de baixo, então, a reação. O nosso carbonato de bário. Deixar um espacinho para a gente balancear. Vai formar, então, um sólido, que é o óxido de bário. Já tá feito aqui o espaço a balancear, mais o CO2. Se a gente for balancear aqui, entrou um bário, saiu um bário. Entrou um carbono, saiu um carbono. Tá entrando 3 oxigênio, tá saindo 3 oxigênio. Então, já tá balanceado, a gente nem precisa colocar um número 1 na frente de cada um deles. Bora, então, para a letra B. Na letra B, ele fala do sulfeto de mercúrio. O sulfeto, lembra que a gente tem o sulfato e o sulfito. O sulfeto, quando termina em eto, é o normal sem o oxigênio. Mercúrio, Hg. Sulfeto, então, é só um enxofre. Se a gente olhar a carga, o mercúrio, como é mercúrio 2, ele tem carga 2+. O sulfeto, né, que é o enxofre, ele está na família do oxigênio, então ele tem carga 2-. Para a gente descer aqui, como é 2 e 2, a gente pode simplificar, então a gente fica com HgS, tá? Fica assim mesmo. E ele fala o que para nós? Que forma os elementos constituintes. Elementos constituintes são os elementos básicos, ou seja, Hg e enxofre, tá? O Hg é líquido, só por curiosidade. O enxofre, ele é sólido, ok? Então, vamos escrever essa equação aqui. Já ficar com HgS, vou deixar um espaço para a gente ver se precisa balancear, que vai formar o Hg líquido, espaço a balancear, mais o enxofre sólido, também espaço para balancear aqui. Tá entrando 1 mercúrio, tá saindo 1, ok. Tá entrando o enxofre, tá saindo 1. Então, já tá balanceado, não precisamos fazer nenhuma conta, tá aqui a resposta da letra B. Resolvido, então, o exemplo 3, vou fazer mais um exemplo, o exemplo 4 com vocês. Vou tentar resolver ele aqui, se ficar muito ruim, eu faço no caderno, tá? Qual das seguintes reações é a equação balanceada que apresenta a reação de decomposição que ocorre quando o óxido de prata 1 é aquecido, tá? Óxido de prata, a gente sabe que é Ag, a prata, e o oxigênio. A gente precisa descobrir se está balanceado ou não. A prata, como fala prata 1, a carga dela mais 1. E o oxigênio, se a gente olhar pela tabela periódica, vai ser menos 2, ou 2 menos.
Então, para a gente ter um óxido de prata, a gente tem que inverter aqui. Nós vamos ter, deixa eu já colocar aqui, ó, Ag2, tá? Esse 2 vem para cá. E o oxigênio é só 1. Quando a gente olha isso, né, sem pensar na parte da decomposição ainda, a gente já elimina a letra A, já eliminamos a letra B, a letra C pode ser, a letra D pode ser e a letra E também. Tá? Então, já eliminamos duas. Ele vai formar os seus constituintes, né? Vai formar prata, vai formar Ag, tá? Como a prata é sólida, vocês podem ver que todas elas aqui tá sólida, ela pode vir sozinha, tá? Então, não preciso colocar o 2 acompanhando. E vai formar o oxigênio. O oxigênio é gasoso, então ele não consegue vir sozinho, tem que ter no mínimo o 2 aqui, ele é diatômico, tá? Não vou colocar aqui o sólido, o gás, porque já é difícil escrever esse daqui. Para escrever isso aí mais vai complicar ainda, tá? Vamos balancear aqui. Eu tenho duas pratas entrando e eu tenho uma saindo. Para balancear, multiplico por 2. Ok, balanceamos a prata. E o oxigênio? Eu tenho 1 entrando e 2 saindo. Então, espera aí. Se for sair 2, tem que entrar 2. Então, eu vou ter que multiplicar aqui por 2. Quando eu multiplico aqui por 2, o oxigênio ficou 2, fechou. O problema foi a prata, que agora nós temos 4. Então, vamos lá arrumar a prata, tá? 2 vezes 2, 4. Então, tem 4 prata entrando, mas eu tenho só 2 saindo. Vou apagar aqui. Por quantos que eu tenho que multiplicar aqui, então? Para ficar 4 saindo, preciso multiplicar por 4, tá? Ficou certo para prata? 2 vezes 2, 4. 4 prata entrando, 4 prata saindo. Oxigênio, 2 vezes 1, 2 oxigênio entrando, 2 oxigênio saindo. Então, ficou certo para todo mundo. Qual que é a resposta correta? Letra D, tá? Então, a letra D aqui é a correta, certo? Gente, para nós finalizarmos, então, a aula de hoje, eu deixei o trabalhinho 11, tá? Ele é tanto da parte da reação de composição, quanto a parte de reação de decomposição, abrange os 2 tópicos. A parte de combustão, a gente vai deixar para a próxima aula, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês no horário da nossa aula. E segunda e terça, ali entre as 5 e 6 horas, também estou à disposição, certo? Amanhã cedo, vocês têm cálculo ainda, não vão fugir, tá? Não vão já sextar, não, espera aí. Mas, a gente finaliza a química essa semana aqui, certo? Beijo para vocês, até mais.